Olá, eu me chamo Fernando e esse é o terceiro vídeo do projeto Meu BRICS. Como eu já falei nos últimos dois vídeos, esse projeto ele vem sendo desenvolvido na disciplina de Política Linguística, ministrada pelo professor Gilvan Miller de Oliveira, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Nos dois primeiros vídeos, a gente falou um pouco sobre as políticas de oficialização das línguas e sobre as políticas educacionais na Rússia. Agora, nesse terceiro vídeo, a gente vai falar sobre as políticas da mídia e nos meios de comunicação. Mas antes de falar sobre o estado atual dos meios de comunicação e expressão na Rússia, eu gostaria de falar sobre a literatura russa do século XIX. A literatura russa do século XIX, ela foi um fenômeno muito importante no sentido de que ela buscou criar uma identidade para a literatura e para a Rússia que até certa medida não estava sendo bem feita, vamos assim dizer. A literatura russa vinha sendo muito mais uma cópia da literatura de outros países, como Alemanha, Itália, e alguns escritores começam a querer produzir uma literatura que se volte para os problemas reais da Rússia. Uma literatura, vamos assim dizer, mais realista. Alguns nomes importantes desse período são o Nikolai Gogol e o Alexander Pushkin. Eles dois vão escrever uma série de romances, poemas, contos que mostram essa Rússia de um jeito um pouco mais decisivo, né? O Gogol vai escrever alguns contos importantes como O Capote, A Avenida Nevsky, além de um romance chamado Almas Mortas. O Pushkin também vai escrever uma série de romances extremamente importantes para a Rússia. Aliás, eu vou falar sobre o Instituto Pushkin no quinto vídeo, sobre políticas externas, e esses dois nomes vão ser muito importantes para a criação de uma literatura que se volte para a Rússia e pela difusão da própria literatura russa, tanto lá na Rússia quanto no mundo ocidental. Na sequência deles, a gente vai ter também uma série de escritores que vão manter esse legado da literatura russa com um caráter um pouco mais nacionalista, vamos assim dizer, que se são o Dostoiévski, Tolstói e Turgenev, são nomes bem conhecidos. Eles vão escrever vários romances importantes como Guerra e Paz, Crime e Castigo, Pais e Filhos, que vão, como Gogol e Pushkin, se voltar para os problemas reais da Rússia e os problemas que estavam acontecendo naquele século. Na sequência deles, a gente vai ter um acontecimento muito importante, que vai ser na virada do século XIX para o século XX, que é a Revolução de 1917. Eu já falei um pouco sobre esse acontecimento no primeiro vídeo, quando eu fui falar sobre as políticas de oficialização das línguas e como eles impactaram na criação dessas políticas e na configuração do território da Rússia. Mas também esse acontecimento da Revolução de 1917 impactou na questão da criação das políticas culturais. Haviam muitas questões de como fazer uma cultura que fosse acessível, uma cultura que captassem todas essas transformações sociais, políticas e econômicas que estavam ocorrendo. Nesse sentido, os meios de comunicação e da mídia vão ser muito importantes. A publicidade, por exemplo, através dos cartazes, do design russo, que tem alguns aqui do lado daquele período, vai ser um dos veículos de comunicação mais importantes dos ideais da Revolução da Rússia, mas também o cinema, o teatro, a rádio, o jornal, a própria literatura vai se transformar também com esse caráter revolucionário e vai se tornar uma literatura muito mais difundida socialmente. Mas o principal deles, o principal tipo de expressão que vai ser difundido naquela época, talvez seja o cinema da Rússia. O cinema russo, o cinema soviético, mais especificamente, vai ter um amplo alcance de público e dois nomes importantes daquele período, que são o Eisenstein e o Vertov, vão fazer uma série de filmes que captam essas mudanças que estavam ocorrendo. O Eisenstein, por exemplo, vai fazer o Encoraçado Potemkin, que é um filme que retrata dois momentos da Revolução de 1917, e o Vertov vai fazer um documentário muito importante chamado O Homem com uma Câmera, onde ele mesmo sai pelas ruas na Rússia
e mostra as transformações que estavam ocorrendo nos cenários urbanos e tudo mais. Além do surgimento desses novos meios de comunicação, como a rádio, o jornal, e a imprensa e tudo mais. Assim, outro acontecimento importante em relação ao cinema da Rússia é a criação da Mosfilm. A Mosfilm é um estúdio de cinema que é fundado em Moscou em 1924 e ele é considerado o estúdio de cinema mais antigo da Europa ainda em operação. Esse estúdio de cinema ele vai produzir a maior parte dos filmes russos e soviéticos, abrangendo diversas épocas, desde as obras do Eisenstein, Vertov, como eu já comentei, passando pelo Andrei Tarkovsky, que é um cineasta russo muito importante ali da metade do século XIX, do século XX, desculpa, até o cinema russo contemporâneo. Assim, eu gostaria de destacar uma questão, um ponto muito interessante que a Mosfilm, o estúdio de cinema, ele mantém uma parceria com a Cinemateca Brasileira e eles realizam anualmente umas mostras de filmes, né? Atualmente eles estão na 11ª mostra. Eles trazem o que é produzido de cinema russo atualmente, mas também trazem obras restauradas e ajudam a difundir o cinema da Rússia em outros locais do mundo, inclusive aqui no Brasil, através da Cinemateca Brasileira e de outras cinematecas de outros estados brasileiros. Agora comentando sobre a questão de instrumentos constitucionais que dizem respeito aos meios de comunicação e expressão na Rússia. Eu vou falar um pouco sobre a Constituição russa atual, que é aquela que eu comentei no primeiro vídeo, quando falei sobre as políticas de oficialização das línguas. A Constituição russa que foi criada após o fim da União Soviética ali em 1991. E o artigo 29 talvez seja o artigo mais importante nesse sentido. Eu vou ler o artigo e depois eu comento um pouco cada item. Item 1. A liberdade de pensamento e de expressão é garantida a todos. Item 2. A propaganda ou agitação que incite ao ódio e à hostilidade social, racial, nacional ou religiosa não é permitida. A propaganda de superioridade social, racial, nacional, religiosa ou linguística é proibida. Ninguém pode ser obrigado a exprimir as suas opiniões e convicções ou a renunciar a elas. Item 4. Qualquer pessoa tem o direito de procurar, receber, transmitir, produzir e difundir livremente informações por qualquer meio legal. A lista de informações que constituem o segredo de Estado é determinada por lei federal. Item 5. A liberdade dos meios de comunicação social é garantida. A censura é proibida. Todos esses itens devem muito ao momento ali da União Soviética, principalmente num primeiro momento, que era criar meios de comunicação amplamente acessíveis e de caráter social, né? Principalmente essa questão da liberdade dos meios de comunicação. No entanto, a Rússia tem passado por momentos políticos eh, conturbados, no caso, o conflito entre Rússia e Ucrânia, e essa questão da liberdade dos meios de comunicação social estão meio que restritas, assim. Alguns veículos de comunicação do mundo ocidental atualmente não estão circulando pela Rússia, e bem como a questão do controle de notícias em relação à guerra. Desse modo, eu gostaria de comentar sobre um veículo de comunicação muito importante da Rússia, que é o Sputnik. O Sputnik ele é uma agência de notícias lançada em 10 de novembro de 2014 pelo grupo midiático Rossiya Segodnia. Eu acho que é assim a pronúncia, talvez eu esteja errado, desculpe. Esse grupo midiático ele tem uma parceria com o Estado da Rússia e tudo mais. E a agência de notícias ela produz uma série de, de conteúdo a partir de diversos tipos, como transmissões de rádios, websites, redes sociais, aplicativos, feeds de notícias e centros de empresas multimídias. As notícias elas são ofertadas em mais de 30 idiomas e eles possuem centros editoriais ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil, no Rio de Janeiro.
na cidade do México, em Montevidéu, Buenos Aires, Belgrado, Istambul, Beirute, Cairo, enfim, todos os escritórios, todos os centros editoriais, desculpe, estão aqui nesse mapa ao lado. Eles estão destacados ali nessas bolinhas pretas com o número e a referência da cidade. Então é isso. Atualmente, os meios de comunicação na Rússia são muito similares aos do mundo ocidental, com questões próprias da questão econômica e política da Rússia. Mas o cinema da Rússia, principalmente, ele é muito expressivo e difundido ao redor do mundo, principalmente através desse estúdio de cinema que eu comentei anteriormente, a Mosfilm, mas também pelo Instituto Pushkin e outros meios de difusão internacional, que eu vou falar no quinto vídeo, quando for falar sobre as políticas externas. Então é isso, aqui estão algumas das referências que eu usei para produzir esse vídeo. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.